Olá você, bom dia, tudo bem? Estou aqui para fazer uma pequena reflexão com você no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 19 a 21. Vem comigo. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Bem, queridos, texto maravilhoso e lindo, porém um contexto muito triste. Jerusalém havia sido sitiada pela terceira vez. Nabucodonosor veio contra Zedequias. Por quê? Porque o vassalo dele havia se rebelado. É um sistema de vassalagem. Então, queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jerusalém foi destruída, abatida. Não havia comércio, não havia templo, não havia mais nada. Jeremias vê mães dando seus próprios filhos para poderem se alimentar. E aí, queridos, é um momento de muita dor. Jeremias chora, por isso que o livro se chama Lamentações de Jeremias. Eu observo essa situação, um canibalismo claro, que a fome chega a tal grau que elas acabam cometendo isso, algo que a gente de fora julga de tal maneira e realmente é terrível, mas imagina quem está vivendo isso. Tem um filme, O Poço, na Netflix, não sei se vocês já viram, que é uma plataforma que vai descendo por andar com os alimentos para os presidiários. E aí, meus amados, quem está em cima não pensa quem está embaixo, e vai assim. E são, se eu não me engano, são mais de 200 andares. E aí é uma crítica ferrenha ao individualismo, ao egocentrismo, à ganância. E nós vemos ali claramente, eles, quando a comida já não tinha como se fartar mais dela, porque haviam sido pisoteada, havia sido destruída, havia sido consumida de tal maneira, sem nenhum cuidado, não chegava naquele andar específico, eles começavam também a cometer canibalismo entre si. Bem, é um momento terrível. Nós estamos acabando a nossa quarentena, nós estamos aí vivenciando um momento muito crítico na economia, perspectiva de queda de 5% no PIB e economia mundial abalada. Nós não sabemos como será o dia que a gente colocar o pé lá fora, quando todos puderem voltar à sua vida normal. Os idosos hoje são tratados, antes ativos, trabalhando até, hoje são tratados como inaptos, tendo que ser protegidos, às vezes muitos até proibidos de pisar mesmo lá fora, literalmente não deixa a família, porque é para proteger, eu entendo. Agora, gente, imagine como o psicológico dessas pessoas estão. Imagine o pai que não vai conseguir trazer o pão para dentro de casa. Imagine os autônomos que ganham a sua diária. Não tem condições. Se eles não trabalham naquele dia, eles não têm. Então, queridão, é como se fossem os jornaleiros da época do Novo Testamento ali, que eles ganhavam o salário de um jornaleiro, a diária de um jornaleiro. Bem, é muito complicado. É uma situação muito crítica. Eu não sei como vai ser lá fora. Nós estamos aqui vendo um momento de devastação total. Não é o nosso caso ainda, mas graças a Deus, assim, a gente pode olhar para esse texto e ver que no extremo da calamidade, um homem de Deus, ele traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E ele sabe que a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. E sabe que Deus é fiel. A palavra do Senhor diz que Ele faz a ferida, mas Ele cura. E que Ele permanece em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme nele, pois Ele confia no Senhor. Deus é fiel. Deus sempre será. Sabe? Mas nós precisamos agora fazer uma peneira. Passar os nossos pensamentos pelo coador, por uma peneira. Como Filipenses 2,8 nos ensina. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Temos que peneirar os nossos pensamentos. Ficar vendo televisão o dia inteiro, de manhã até de noite, mortes e mortes e mortes e mortes. Que é o que mais vende, porque falar de cura não dá tanta, mas falar de morte é uma coisa, né, que todo mundo fica assustado. Então, gente, a gente vê sim a notícia de manhã, vê a notícia um pouquinho à tarde ou de noite, ou só de noite. Gente, mas não fique fixado numa televisão vendo notícias terríveis. Traz à memória o que pode te dar esperança. Esperança de que Deus faz a ferida, mas Ele cura.
e Ele vai nos sarar. Ele vai sarar essa nação. Nesse período, o Senhor está querendo de mim e de você arrependimento, confissão de pecado. Israel havia pecado, sacrificavam seus próprios filhos a outros deuses, tinham outros deuses, abandonaram Deus. Havia uma promiscuidade terrível. Os governantes não pensavam nas pessoas mais humildes. Havia fome, havia desigualdade. Então, Deus usou Jeremias para pregar durante 40 anos o arrependimento e ninguém se arrependeu. Que a gente não seja como Jerusalém nesse período, que a gente se arrependa sim. Se arrependa de deixar Deus em último plano, se arrependa de não estar mais buscando Ele. Olha, o período que a gente abandona Deus é momento crítico na nossa vida, porque depois que a gente retorna, a gente vê quantas coisas foram devastadas. Mas o Senhor nos ajuda a reconstruir, como Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém. Cada portão, 12 portões foram restaurados. E Deus quer restaurar também as portas da nossa vida. Cada uma que for abalada nesse momento. Porque o pai de família que não consegue trazer o alimento para casa está abalado agora. Sabe? Aquele casal que está convivendo, que não convivia tanto junto assim, agora está convivendo, talvez esteja entrando em conflitos, brigando. Mas Deus vai trazer o bálsamo para a vida de cada um, para aqueles que confiam. Eu me lembro do Japão, destruído com a bomba atômica, né? Haviam bombardeado Pearl Harbor, e aí o contra-ataque americano foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Destruído, devastado. As usinas nucleares acabaram com o Japão, mas eles retornaram. Assim também como depois do pós-guerra, com a ajuda também do Ocidente. Gente, o Japão é um país que está sempre se renovando, se reconstruindo. Tivemos há pouco os terremotos, o tsunami, e eles se reconstruíram. Sabe por quê? Tem justos lá no Japão clamando a Deus. O Brasil também vai se restaurar, irmãos. Deus vai trazer cura a essa nação. Então, eu convido a você a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Não fica só focando naquilo que está quebrado, naquilo que foi destruído, mas foca na reconstrução. Não importa a sua idade, Deus te dará força, porque os jovens caminham e cansam, mas os que confiam no Senhor, independente da sua idade, renovam as suas forças a cada manhã. Amém? Deus abençoe vocês, Deus vai restaurar a sua força, Deus vai fazer você subir como asas, como águia, e você vai ver de novo a sua vida novamente em ordem. Eu creio nisso. Não importa as empresas que fecharam, você vai mudar o produto, você vai recomeçar. Não foque na derrota, não foque naquilo que está destruído. Foque num Deus que vai te dar força novamente para reconstruir. Tá bom? Deus abençoe, tenha um bom dia, medita nesse pequeno vídeo e que Deus te leve a meditar um pouco nesse texto aqui, nesse contexto de Lamentações 3, versos 19 a 22. Forte abraço, tchau, tchau.